A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. E eu quero cumprimentar a imprensa aqui presente, cumprimentar aqui o Adamati, demais pessoas da imprensa. Quero cumprimentar também os nossos convidados, a Ivone Ferreira, o Paulo Ferreira, também nessa noite, cumprimentar os assessores aqui presentes e também as pessoas que estamos acompanhando de maneira online, através do nosso canal do YouTube também. Cumprimento o Diogo, que está aqui conosco também, do Executivo, seu Benáquio e demais pessoas. Neste momento, quero convidar para compor a mesa, então, a senhora Ivone Ferreira e o senhor Paulo Ferreira, representantes do Country Canyon Adestramento, para explanarem sobre o adestramento de cães, sua importância, benefícios e aplicações no convívio social. E a palavra vai estar à disposição dos convidados pelo tempo de até 30 minutos para falarem do seu trabalho hoje à noite. Ok, nesse momento, então, passamos a palavra ao senhor Paulo Ferreira, que fará o uso da palavra na tribuna, e nós teremos 2 tempos de 15 minutos, então, para a explanação, e no final nós também faremos, então, os questionamentos. Com a palavra, o senhor Paulo Ferreira. Boa noite, pessoal. Quero agradecer aí pela oportunidade. Ajustar, baixar um pouquinho, fica à vontade. Isso. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui para a gente falar da Lei PL. A Lei PL é uma lei que proíbe os materiais de adestramento, tipo guia unificada, colar de elos, prongues e colar eletrônicos. Aí eu vim aqui para explicar para vocês a referência do material e a eficácia desse material para a gente reabilitar cães, para a gente fazer treinamento de cães, com um trabalho mais demorado e um trabalho mais rápido. E sem essas ferramentas é quase uma coisa impossível de fazer um adestramento no cão. A Lei PL hoje, ela proíbe esses materiais e somente o uso de peitoral. E usando o peitoral, a gente vai ter muitos problemas com o abandono. Exemplo, cães de grande porte, tipo Rottweiler, Doberman, pastor alemão, esses cães não têm condições de passear na rua com um peitoral. O que vai acontecer? Se for proibido esses equipamentos e ser usado somente o peitoral, o proprietário desse cão vai caminhar 3 quadras e ele vai guardar o cachorro daí. Esse cão não vai sair mais para a rua, esse cão vai ficar confinado no pátio, e esse cão terá problema do quê? Ansiedade, dominância, liderança do ambiente, e essa ansiedade junto com posse vai trazer agressividade. Esse cão vai ficar abandonado no pátio.
Ou essa pessoa mantém esse cão lá, trazendo problema para ele, ou ele abre o portão e libera o cão para sair para fora daí. E é aí que vai ter o problema. Além disso, a gente não está só defendendo a causa do adestrador, mas essa lei PL ela pode trazer problema para quê? Para a agropecuária, para o veterinário, para as pessoas que vendem rações, para quem vende guias e coleira, tá? Então vai ser um prejuízo grandíssimo. Além de vários adestradores que sustentam a sua família, não vai poder fazer mais o adestramento. E o que vai ter mais? Cães abandonados. A gente vai ter muito cães abandonados. Por quê? Hoje a escola Country Kennel está com 205 cães em adestramento. 205 cães em adestramento, esses cães têm problema de ansiedade, fobia, ataque epilético, não é só obediência básica. E esses cães, 10% vêm da ONG. São cães doados, que esses cães vão para apartamento, vão para casa e traz problemas, tipo destruição, agressividade. E aí as pessoas não querem devolver o animal, procuram a escola para adestramento. Então o adestramento hoje não é só uma obediência básica, ele mexe na parte psicológica do cão. E se a gente ficar proibido com a lei PL, a gente vai ficar de mãos atadas. E hoje, muitos adestradores, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, em tudo que é lugar tem vários adestradores esperando que alguém dê uma ajuda para o adestrador, porque nem reconhecido o adestrador é. E o adestrador faz um baita de um trabalho. Mas muitos adestradores, igual a escola Country Kennel, ela tem CNPJ. E a Country Kennel hoje, como as outras escolas, ela traz benefício para o município. Exemplo, quando a gente faz uma formação de adestrador na escola Country Kennel, o hotel ganha, o mercado ganha, a faxineira ganha, o cara que corta a grama ganha, por causa que são 2 hectares para limpar o terreno, para poder fazer um curso. O cara do gás ganha, então todo mundo ganha. Então a gente está fazendo movimento e trazendo disciplina para aqueles que trabalham errado. Então eu acho, tem adestradores bons e adestradores sem treinamento, sem curso. A escola Country Kennel hoje, eu, Paulo Ferreira, tenho 42 cursos internacionais e 72 brasileiros. Eu gastei R$400 mil em curso, para mim poder ter a minha escola daí. E a gente forma vários adestradores, como hoje aqui a gente tem presente adestradores de Caxias do Sul, Farroupilha, Forqueta, Santa Cruz do Sul. E mais umas 30 pessoas que estão aí fora, que vêm pela essa mesma causa daí. E eu trouxe aqui hoje as ferramentas para mostrar para vocês, que daqui a pouco vocês não conhecem o que é uma guia unificada, o que é um colar eletrônico. Hoje, o colar eletrônico é uma ferramenta moderna que custa de 4 a 5 mil reais. Ela controla o cão a 5 mil metros de distância. O cão senta, deita, fica, vai para a caminha, não destrói pátio, não come o fio de luz, tudo através de som sonoro e vibração. É uma ferramenta que hoje já estão usando no ser humano, para colocar a boca no lugar, a coluna no lugar. Quando apareceu essa ferramenta que apareceu lá no Fantástico, usando no ser humano, todo mundo adorou, né? E por que no cão vai fazer mal para o cão? E eu trouxe a ferramenta hoje para mostrar aqui, e até para vocês terem um conhecimento. Porque assim, ó, hoje a gente tem assim, ó, várias pessoas questionando sem conhecer a ferramenta e dando um canetaço, proibindo a coleira, proibindo uma guia unificada. O que é uma guia unificada? Uma guia unificada, o pessoal do interior da campanha, ele pega uma corda, faz uma laçada, bota no pescoço do cão, bota o seu cãozinho em cima do trator e leva para a roça. Ele chega lá e ele solta. Então uma guia unificada é isso aí, ele está judiando do cachorro dele, ele está direcionando o cão para o trabalho. Mas as pessoas, por causa de outros acontecimentos, acabam prejudicando aquelas pessoas que trabalham certo. E a gente assim, ó, sozinho, nós adestradores e tutores de cães, a gente não vai conseguir vencer essa lei PL se não tiver uma ajuda de vocês. A gente está aqui implorando para alguém escutar o adestrador, escutar a Country Kennel, os adestradores que estão aqui presentes, para ajudar nós, as pessoas terem um conhecimento dessas ferramentas e
o prejuízo que pode trazer se a gente não poder usar mais as nossas ferramentas de trabalho. Muitas pessoas vão ser prejudicadas, muitas empresas vão ter que fechar. Pessoas que vendem guias, colares, quem vende remédio, agropecuária que vende ração, ela vai vender 50% só da ração. Mas só 50% por quê? Porque 50% vai desistir de ter um cachorro em casa. E 50% vai desistir de adotar o cão, porque esse cão vai ser um problema. Ele não consegue caminhar sem uma guia no pescoço. Ah, mas o peitoral, seu Paulo, o peitoral ele não judia, ele não machuca o cachorro. Quem falou isso aí? Eu trabalho com cães desde os 14 anos. Um peitoral, tu chega numa agropecuária, a pessoa quer vender um peitoral porque custa R$90 e não quer levar uma coleirinha de couro que custa R$18. Um peitoral, se o cão sair na rua, tracionando, puxando, marcando o território, daqui a 2 anos ele está com displasia. Ah, mas não pode. No pedigree não tem displasia. Mas uma displasia adquirida por tracionar. Por que um cão da área militar com 5 anos se aposenta? Porque a maioria dos treinamentos pela área militar é feito com o peitoral. O peitoral tracionando para o cão ficar livre, poder farejar melhor. Então, com 5 anos, ele se aposenta. Então, o que acontece? O uso do peitoral, que quer deixar só o peitoral, é uma ferramenta que vai trazer prejuízos também. É a mesma coisa. Então, o que acontece? O que a gente precisa? Se a gente não conseguir vencer essa lei, alguém tem que fazer alguma coisa, pelo menos, para pessoas capacitadas, pessoas formadas, usar o equipamento. Que daí a gente não vai ter abandono, adestradores que estão trabalhando vão conseguir ajudar as pessoas. Hoje a gente tem, em Caxias do Sul, o Thiago Bertual, que daqui a pouco deve estar com a esposa dele aí, ele ajuda muito o pessoal da ONG em Caxias. O que aconteceu? Ela foi tirar o cão do canil, o cão espedaçou ela. Rosi, tá? coloca o vídeo pra gente, por e a favor. gente tem Acho que tá desligado. E a gente tem vídeos mostrando isso aí. Uma coisa muito triste. Aí imagina, sem a ajuda do Thiago, como seria esses cães. Aqui, esse cão assim, ó, a Gabi está aqui, é a Gabi de Santa Cruz, é uma adestradora formada pela Country Kennel. Ela já reabilitou vários cães. Isso aqui era um caso perdido. Ninguém quis pegar esse cão para treinamento. E ela salvou a vida desse cão e salvou a vida da família. Então eu acabei pegando ela para mim. E ela é um dos cachorros mais difíceis que eu já adestrei. Eu tenho certeza que ela veio para me ensinar muitas coisas. E hoje a gente tem um avanço bem legal. Um cachorro que a gente acha que é lindo, só tem que amor, resolve tudo. É um cachorro que não mede esforços para matar. Esse cão, ele quebrava a caixa de transporte. Ele se botava nas pessoas, ele não conseguia conviver com outros cães, um cão antissocial, um cão totalmente perigoso. O assunto da PL me diz como é que a gente resolve um cachorro matador sem poder usar pelo menos uma guia unificada. Essa cachorra ficaria enclausurada ou iria para outra raça, seria abandonada, o que o outro dono dela, o antigo dono, iria fazer, porque não aguentava mais a cachorra. Destrói lixo, late em excesso, briga com outros cães. Isso aqui, ó, pra vocês terem noção, seria impossível de fazer sem as ferramentas. E ela fica de olho, num momento de descuido mesmo, de fragilidade, que a outra cachorra passa, ela vai pro ataque. Então, sem as ferramentas, quase impossível fazer um adestramento desse cão. E desses cães aí a gente tem vários, muitos, que a gente reabilita, a gente salva, volta para os lares novamente, só que não é divulgado, né? Ninguém sabe o que está acontecendo, tá? E aqui, pessoal, essa aqui é a guia unificada, ó. Essa aqui é a guia unificada. Eu vou passar para vocês conhecerem. Uma guia que vai no pescoço do cão. Tu regula ela e ela fica do tamanho do pescoço daí. Deixa eu passar para vocês. Tá? Será que é possível ter um microfone sem fio, Rose, por favor? Tu coloca lá. Eu vou apresentar para vocês a guia unificada. A guia unificada tem um arco e ela prende, aqui você prende na altura do cão, onde não acontece o enforcamento. Ela vai ficar fixa, porém sem enforcamento. E a gente pode usar de duas maneiras, livre ou um cão agressivo com um redutor do tamanho do pescoço.
Eu vou apresentar para vocês, que é importante. Já tem? Que bom que o senhor usa. Essa daqui é uma guia chamada, é uma coleira usada, chamada como prong. A prong é um outro material. Você pode colocar o braço aqui dentro? Fala aqui no meio. Aqui. Oi. Alguém quer testar essa coleira? Posso colocar? Pode. Eu quero colocar no seu braço e você vai puxar. Pensa que o cão puxou na caminhada, tem os pelos, machucou? Não. Machucou? Vou puxar forte. Então, é quando ela belisca, o que acontece? O cão tem a lembrança seguinte, de quando era filhotinha, estava lá na ninhada, que a mãe pega pelo cangote e devolve no ninho. Quando ele puxa e ele sente essa beliscada, ele retoma a caminhada normal, sem puxar na frente, sem estrangular. Quando vê um gato, um cachorro, né? Alguém quer testar, por favor? É uma ferramenta que está dentro dessa lei para ser proibida. Puxa, pensa um cão reativo. Isso aqui ele vai sentir dor? Não. Alguém quer mais testar? As senhoritas? Puxa. Pode puxar. Pensa num cão bravo, querendo matar o outro na rua. Tu vai controlar com essa coleirinha. Puxa. Quero que tu me defenda. Um cão reativo, um cão que viu um gato, que viu outro cão e quer matar. Uma ferramenta dessas pode salvar. Vocês já viram os cães atacando pessoas? Rose, eu gostaria que tu colocasse o vídeo. Aquelas fotos, não o vídeo. As fotos nós não temos como divulgá-las aqui. Elas têm um conteúdo muito sensível. Então a gente. Pois é, gente. É um conteúdo muito sensível. É. Mas foi um cão que atacou uma pessoa e dilacerou ela. Ela tem filhos, ela tem uma família e tem um negócio chamado de autoestima. Ela é uma mulher. E não importa que seja uma mulher, uma criança ou quem seja. Sem essas ferramentas que estão proibindo a gente trabalhar, que tem uma lei aí a ser aprovada sem ter conhecimento, e vai ser impossível que a gente possa concluir e executar o nosso trabalho com êxito. É feito uma pessoa raivosa, né? Uma pessoa raivosa se coloca lá no sanatório, amarra, bota uma camisa de força, está tudo certo. Porém, a gente também tem que ter ferramentas adequadas. Sou totalmente a favor de que a pessoa que vá trabalhar com os cães estejam aptas, preparadas. Claro, toda e qualquer ferramenta, até mesmo peitoral, como o Paulo acabou de citar, usado incorretamente, um enforcador, gente, de elos, que a nossa escola não trabalha, usado do lado errado, pode matar o cão. E aí? Precisamos que vocês, Darlan, teve a oportunidade de fazer um curso com a gente na escola. Nós os convidamos para que ele pudesse conhecer a ferramenta na íntegra. Essa ferramenta aqui, que o Paulo vai estar falando com vocês. Darlan, nós temos um protocolo de trabalho com o colar modelador. Baixo, médio e alto. No colar modelador, que muitos, gente, chamam de colar de choque. Colar de choque. E não é um colar de choque. Darlan foi lá na frente, botou o colar na mão, depois ele colocou no braço, e aí esse Darlan, 1, 2, 99, 100. Ele foi no máximo do colar. No baixo, para testar, para poder ter certeza de que valeria a pena a gente estar aqui hoje. Então ele pagou para ver. E aí ele disse no final assim, pois é, eu fui em tal lugar, e lá tinha uma cadeira de massagem, enfim, no shopping, né? E era para coluna e tal, saúde, e aquilo lá é choque, isso aqui não é. Meu amor é contigo. Então tá, pessoal, então eu vou mostrar a coleira para vocês. Alguém que queira colocar na mão, tá? Pode ficar bem à vontade, tá? Pode colocar na palma da mão, pode virar aqui assim. Aí, pode apertar, tá? Não. É medonha, mas... essa coleira aí, ela tem som sonoro, vibração e pulsação do músculo, tá? Tu vai sentir ali a vibração. Não. Com essa vibração aí, tu já consegue fazer todo o trabalho do cão,
Tá? Cão que late em excesso, cão que está destruindo apartamento, cão com problemas psicológicos, cão com medo de tiro, foguete, fobia. Eu consigo fazer esse trabalho ali em 8 aulas. E, normal, 1 ano e meio, talvez nem consiga. Por causa da eficaz que é a ferramenta daí. Agora sim, ó, eu vou colocar na pulsação, nem vou colocar som sonoro, porque a gente vai direto ao assunto. E aí tu vai aumentando a regulagem aqui. Conforto, aí tu avisa, certo? Ó. Nada? Já conseguiria trabalhar um cão aqui. Tá, então seria assim, ó. Isso que tu sentiu aí, era nessa intensidade que a gente vai trabalhar o cão. Certo? Pode passar adiante daí. Então já vou começar ali contigo na mesma intensidade dela. Cada cão tem um temperamento. Tá? Vibração, eu consigo já trazer o cão para um comportamento correto daí. Certo? Pulsação do músculo. Um pouquinho, tá? Mas isso aí era a intensidade que a gente ia trabalhar o cão. Porque a ideia não é subir, a ideia é baixar. 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Certo? Pode passar adiante. É importante vocês sentirem, para vocês, quando alguém falar, vocês terem um conhecimento da ferramenta. Isso não é um colar xing-ling, é um colar profissional. Sentiu? Não sentiu nada. Então, se fosse um animal, era um cão com temperamento forte. Tá? Ó, intensidade média. Média, não sentiu? Tá, mas assim, ó, eu já conseguiria trabalhar cães tipo um São Bernardo ou um cão fortíssimo, com temperamento forte mesmo. Tá, então, a intensidade 13 é uma intensidade bem boa para um trabalho de um cão. Aqui para o Darlan, nem vou passar, porque ele já conhece aí todas as intensidades daí. O que a gente mais usa na coleira é isso aqui. É uma vibração desse anular. E a gente consegue fazer todo o trabalho. É menos que um puxão, é menos que uma chinelada, é menos que um grito. Quando uma pessoa grita com o cão e pega ele despercebido, ele pode levar um susto e se abalar com aquele grito e ter problemas psicológicos, tá? Agora vamos para a pulsação. Intensidade 9, que já é bem forte. Não sentiu também. Intensidade 14, muito mais que a dele. Nossa. Beleza. Então assim, ó, essa intensidade aí eu trabalho qualquer cão de porte grande. Intensidade 17 é muito forte. Beleza, então vamos aumentar mais um pouco. Intensidade 20 é bem forte. Viu como o senhor aguenta a correção? Intensidade 24. Mas seria essa intensidade que eu ia trabalhar com o senhor. O cão não pode gritar. O cão tem que parar a respiração, trocar a orelha, é aquela intensidade que a gente vai trabalhar, tá? E isso é uma coleira que pega 6.000 metros de distância. Tu controla o cão pelo anel no dedo. Esse cão senta, deita, aborda, escolta, desarma uma pessoa através do controle remoto. E o meu faz isso e eu posso mostrar ao vivo, se um dia vocês quiserem ver daí. Vibração. Vibração. Pulsação do músculo, intensidade 10. É um médio. Intensidade 13. É bem forte. 20. Uma vibração. 25. Tá, mas aí seria essa intensidade que a gente ia trabalhar. 25. Tá? Então não é um aparelho qualquer. É um aparelho... Ó. Então, 25 é a sua intensidade que a gente ia trabalhar daí. Não pode ser mais forte do que isso. É aquilo que vai direcionar o cão, tirando ele do comportamento ruim. Então, ele está brigando com outro cão. Em vez do senhor colocar a mão, o senhor vai dar uma correção. Como ele já conhece a ferramenta, ele vai largar o cachorro. Ele vai entender que ele não pode fazer isso. Melhor do que puxar, melhor que dar uma paulada, jogar água quente
como fazem com os bichos, tá? Então, só que o cão precisa de um trabalho psicológico antes de usar essa ferramenta. Aí que está a técnica daí. Beleza, ótimo. Todo mundo já conhece. Isso, vibração. Intensidade 9. Tá, então essa seria a intensidade que eu ia trabalhar com o senhor daí. Ó, ela acende o verdinho ali, tá? Intensidade 9. Então ele sentiu, não pode ser mais do que isso aí. Tá? Se for mais, o cão está levando uma correção que ele não merece daí. Não que vai prejudicar ele, pode ir até o máximo, só que não é aquilo que ele precisa. Um trabalho com colar modelador, um trabalho de 1 ano e meio, o adestrador profissional consegue fazer em 8 aulas. E às vezes a pessoa tem pressa, que ela pegou o cão adotado, está rosnando para as crianças em casa, destruiu toda a casa, ele não quer que demore 1 ano porque ele vai entregar o cachorro. Por isso que é procurado a Coulter Kennel daí. Só a vibração. Não te assusta. A vibração, às vezes, ela é melhor que uma pulsação até, né? Porque mexe na mente do cão. Vou começar na intensidade 9 já, que foi a intensidade que ele... 9, não sentiu? Mas eu quero que tu sinta. Intensidade 11. Não, bem tranquilo. Tá bem forte. 20. Tá, seria essa intensidade daí, tá? Essa intensidade que a gente ia trabalhar. O cão saiu fora do comportamento ruim, terminou. Olha só, uma fuga de portão. O cachorro foge no portão, pulsiona o músculo. Ele entra para dentro, termina a pulsação. Então é muito melhor levar essa pulsação do que ele ser atropelado na rua daí. E essa fuga de portão a gente faz em 10 minutos. E se for com peitoral, 1 ano. E será que a pessoa vai querer pagar um adestrador 1 ano? Não vai querer, né? Então vai sair caro daí. Vibração. Além do som sonoro que tem também. Pulsação do músculo. Intensidade 12. 16. Tá, mas seria esse aí. Ele vai para a respiração e vai trocar a orelha. Então eu consigo direcionar ele nesse comportamento. É muito mais leve que puxar um enforcador, puxar qualquer outro tipo de coleira no pescoço. Até uma coleira de couro. Vibração. Esse é o direcionamento também, que 90% é feito em relação ao trabalho daí. Pulsação do músculo, eu vou começar no 12, tá? 15. 18. Seria aí agora essa intensidade que a gente ia trabalhar. E a ideia é sair do 18 e voltar para o mínimo daí. Até conseguir um resultado com o animal daí. Tá? Aí as pessoas, choque. Isso aqui não queima pescoço, pessoal. Não queima pescoço, não maltrata o animal, nada. Eu trabalho com cães desde os 14 anos, nunca um cachorro morreu nas minhas mãos por causa de uma coleira eletrônica. E eu venho acompanhando todo o processo. 100 níveis. Um nível só tinha. Hoje as coleiras modernas, boas, 3, 4, 5 mil. Essa coleira aqui, 6.800, ela vem dos Estados Unidos. Tá? Não é qualquer pessoa, não é qualquer adestrador que vai ter uma coleira dessas aqui. Somente o profissional. E aí a pessoa vai lá, às vezes compra uma ferramenta errada, não sabe usar, não fez curso nenhum, e aí vem a lei PL e condena aqueles que investe em equipamento. Então, a Coulter Kennel está aqui pedindo ajuda para vocês, para ajudar todos os adestradores e ajudar aqueles que podem ser prejudicados, como as indústrias, os veterinários, as agropecuárias, um monte de gente vai ser prejudicada, inclusive as ONGs. Vai lotar de cachorro. Vai lotar, porque o adestrador não vai querer pegar, ele vai ficar tão indignado na hora que assinar essa lei PL, que eles vão largar de mão tudo daí. E aí sim vai vir abandono. Porque tem muitos adestradores hoje que tem em casa mais de 30 cães. E eles estão lá reabilitando, estão em lar temporário esses cães. E aí eles vão largar de mão, tá aqui os cachorros, assinaram a lei, então vocês pegam e levam esses cães aí. Aí vai ficar ruim.
Certo, pessoal? Então, assim, ó, eu acho que já deu o meu tempo ali. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, que vieram pela Country Kennel, e outros que têm cães que adestraram com nós, usaram a coleira e estão aqui para defender a ferramenta também. Então, eu agradeço aí a oportunidade da gente dialogar sobre a lei PL. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Quero te convidar a tomar assento conosco aqui. E eu vou colocar, então, a palavra à disposição dos senhores vereadores para que eles possam fazer alguma pergunta, e pelo tempo de até 3 minutos, e pelo mesmo tempo, então, vocês terão a oportunidade de fazer a resposta, tá? Só vou pedir aos vereadores e também aos nossos convidados que permaneçam dentro do tempo, para a gente poder fluir aqui em perguntas e respostas. Nesse momento, passo a palavra ao vereador Darlan Jesus, que foi o proponente, então, do convite aos adestradores aqui, o Paulo e também a Ivone. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras, ao público presente, a todos os profissionais aí que se fazem presente aqui na casa. Então, esse PL de número 1146 de 2023, eu vou ler um pedaço dele, um resumo dele aqui para as pessoas que estão nos assistindo também entenderem um pouquinho mais sobre do que se trata. Visa, então, a proibição dos equipamentos, né? Proíbe o uso, a venda, a fabricação e até a posse do equipamento, como coleiras de choque elétrico, coleiras que emitem som, coleiras com pontas e coleiras enforcadoras. Então, se essa lei passar, né, então vai se tornar crime de maus tratos, sujeito à Lei Ambiental número 9.605. Além disso, para a pessoa física vai ter uma multa de R$4.000, e para as reincidências e para os profissionais, que são, no caso, vocês, uma multa que pode chegar até R$20.000. Então, para algumas pessoas que têm essa renda, né, para poder sustentar a sua família, possivelmente não terá mais. Então, a importância de estarmos sempre vigilantes quanto ao que acontece a nível nacional, estadual e municipal também. Também é proibido a compra, vender, guardar ou transportar. Então, é inadmissível que profissionais tenham que passar por isso, né, com tudo que a gente sabe que pode acontecer com animais aí que não têm esse devido treinamento. E também a apreensão e a destruição desses equipamentos, né? Isso se assemelha muito à questão da entrega das armas de 2000, 2002, ali, onde os proprietários tiveram que devolver, né? Então, a mesma coisa se trata com essas coleiras. Mas, assim, senhor presidente, a minha pergunta é em relação aos cães de rua, né, que vão para a ONG. Qual a importância que vocês conseguem enxergar e prever também sobre essa doação, o treinamento para esses cães de rua, né? Qual seria o impacto, né, tanto financeiro quanto pessoal, né, que esses cães têm na rua hoje e que podem ser transmitidos, então, para os futuros donos, para eles não se tornarem, então, uma doação de problemas, né? Porque o cão ele pode ser agressivo, passa de um lar para o outro, e então acaba sendo um problema de saúde pública, né? Então, era essa a minha pergunta, senhor presidente. Obrigado, vereador Darlan. Passo a palavra aos nossos convidados. Então, pessoal, tirando fora as ferramentas, a gente vai ter muito abandono, e vai ficar muito difícil ter a questão de saúde também. Muitos cães na rua, doentes, e eu acho que assim, talvez o município nem dê volta em tanto cães abandonados. Então vai ser um problema de saúde, né? E um problema também de cães que pode vir até atacar pessoas na rua, por causa que a maioria dos cães que são abandonados são cães de grande porte, cães que têm problemas em casa, cães agressivos, e esses cães estão soltos. E aí a gente também não tem gente capacitada para fazer esse tipo de trabalho. Eu acredito que em cada proteção dos animais, em cada ONG, tinha que ter o mínimo 4 adestradores profissionais, tá? Gabaritado, entendendo de psicologia canina. Essas quatro adestradores trabalhando diariamente, vendo os cães que pode ser doado. Eu quero um cão para dentro de casa, esse cão está adestrado. Eu quero um cão para o pátio, esse cão está adestrado. A gente ia conseguir doar muito mais cães, ia ter muito menos despesa
muito menos. Eu fiz um trabalho na cidade de Bagé e eu consegui 12 veterinários pela Urcamp e eu tinha na média de 20 cães adestrados por mês. Então eu conseguia doar 20 cães por mês. A gente tinha uma Samucão 24 horas que eu consegui para fazer castração nos bairros. Tá? Então eu acho assim, ó, em primeiro lugar, eu acredito assim, ó, dentro de uma ONG, ter pessoas capacitadas, tá? Para ajudar, não só dar comida para o cão. Sabe, separar cão sarnoso para um lado, cão mais velho para outro lado, cão filhote para outro lado. Esse cão aqui pode ser adestrado, esse aqui não tem de condições de ir para uma família. Porque hoje eu vejo assim, hoje não está sendo doado mais cão, está sendo doado o problema. Problema porque cai nas minhas mãos. E eu sofro para reabilitar. Tá? É que a gente tem muito equipamento. Então eu acredito que seria uma ótima ideia para menos abandono e a gente conseguir adotar, ter pessoas qualificadas dentro da ONG, com sabedoria, concursada. Obrigado, Paulo. Passo a palavra ao vereador Silanei Monteiro, pelo tempo de até 3 minutos. Boa noite, caros colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente. O problema todo está nesse tipo de lei, né? Eles fazem essa lei e quem realmente faz essa lei não tem um conhecimento mínimo, né, para ter uma noção sobre o comportamento canino, né? Então a gente vê absurdos aí, né? Eu tenho um cão no pátio lá na minha casa, daí eu tenho, né, a gente vê como é importante ter esses equipamentos, né, de proteção aí, né, para poder, porque hoje a sociedade, todo mundo tem um animal de estimação e algumas famílias têm animais de grande porte também, né, animais que são tipo pitbull, rottweilers, né. Então eu acho que esses animais precisam ser treinados, né, porque eles conseguem viver com a sociedade tranquilamente, né. Mas eu queria fazer uma pergunta: como avaliar realmente um cão agressivo ou se ele é apenas reativo, medroso, né? E na mesma pergunta, quais os principais gatilhos de agressividade que vocês costumam identificar? Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Boa pergunta. Ótima pergunta. Passo a palavra ao Paulo. Ótima pergunta. Eu pergunto agora aqui assim, ó, para os meus adestradores que estão aqui presentes. O problema é o cão, é o proprietário ou é o adestrador? Então tá aí a resposta. O proprietário, por que o proprietário é o problema? O cão chega, pequenininho, engraçadinho, tá? Ele tem excesso de carinho. Ele sobe no sofá, ele dorme na cama, tá? Ele não fica mais no pátio. Ele participa junto com o ser humano como se fosse um filho. Então o que acontece? Aquele cão que vai para o sofá, vai para a cama, posse. Ele acha que o sofá é dele, que a cama é dele. Quando chega uma pessoa, ele vai num canto, ele vai no outro, ele sobe em cima do sofá, ele desce e vai em todos os pontos da casa. Liderança do ambiente. Tá? Isso aí gera o quê? Ansiedade. A ansiedade junto com posse, ela traz agressividade. Então tá aí o gatilho para esse cão ter mudança de comportamento e a pessoa jogar ele lá fora e não ter mais contato com ele. Pode ser de grande porte e pequeno porte. E os que mais têm problema hoje, Lulu, York, esses cães pequenos, é os que mais tem. Eu acho que vocês já viram um Luluzinho aqui no colo, batendo o dente, querendo matar todo mundo. Tá? Super agressivo. Nossa, ele me defende, seu Paulo. Não, isso não é defesa. Isso é posse. O cão acha que o proprietário é propriedade dele. Então, isso que a gente mais tem problema de adestramento, que não é obediência básica, não se resolve esse tipo de problema. Isso é ansiedade, dominância, liderança e posse. Isso pode ser com um cão rottweiler, um pastor alemão, com qualquer outro tipo de cão. Porque todos, dependente de ser pequeno ou grande, convivem dentro da casa com os familiares. Obrigado, Paulo. Passo a palavra à vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite a Ivone e o Paulo. Boa noite aos vereadores e vereadoras. Boa noite à imprensa, na figura do Adamati. Boa noite a todas as pessoas que se encontram aqui. Bem, eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que nós podemos fazer para que esse PL não seja votado favoravelmente? O que nós podemos fazer, nós vereadores do interior?
E eu acredito que, conversando entre vocês, a gente não tem muito conhecimento, né? Conhece poucas pessoas, tipo do ramo político, né? Que possa dar uma força nessa lei PL. Mas eu acredito que todos se juntando e mostrando a lei, colocando num papel, para isso aqui está errado. Isso aqui não é desse jeito. Eu tenho cachorro, o fulano tem cachorro. E a gente precisa das ferramentas para o uso. E botar em papel e fazer algo contra. Porque assim, ó, eu acho que em outras cidades alguém vai estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. E se não estão fazendo, hoje eu peço que todos se reúnem para trazer um propósito contra a lei PL. Que aí a gente vai ficar mais forte. E é que a gente está muito sozinho. As pessoas têm medo de debater. Tem muitas pessoas que têm medo de estar sentado aonde eu estou sentado hoje aqui. Isso é uma grande oportunidade. Quero agradecer o Darlan e todos vocês, né, em confiar na Kautra Canyon para a gente poder fazer esse debate. Então, respondendo a pergunta da senhora, eu acredito assim, se a gente se unir, todos os adestradores, e se reunir vereadores, deputados, e colocar no papel alguma coisa para defender, eu acredito que a gente vai conseguir. Obrigado, Paulo. Passo a palavra à vereadora Fernanda Correia. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento as colegas vereadoras, colegas vereadores, o público aqui presente. Também a vocês, a Ivone e o Paulo. E eu estava escutando aqui atentamente e eu vou fazer uma pergunta enquanto tutora, tá? Até eu estava questionando antes a Ivone qual é que era o PL que tu estava se referindo ali na tribuna e vendo todos os levantamentos que tu fizestes, Paulo, na avaliação assim profissional, eu entendo que essa proibição prevista neste PL, né, 1146 de 2023, ele vai acabar criminalizando os profissionais que acabam, na verdade, trabalhando com essas técnicas, né, de forma controlada. E, por eu ser tutora e já ter um cachorrinho que nasceu dentro do meu apartamento, o outro eu ganhei de aniversário, e a última eu adotei com 6 meses. A minha pergunta é, aonde que está o limite nessa cronologia entre maus tratos e também o uso profissional do adestramento? Porque, assim, os 3 que eu tive, eles são totalmente diferentes. E da outra vez que vocês estiveram aqui, eu até comentei que realmente, gente, os meus animais, eles mandam em mim, tá? Então, eu concordo com a resposta do público aqui, que a maior parte das vezes, realmente, a culpa é do tutor. Mas aonde está a diferença aí para a gente poder lidar, né, e também ajudar vocês, né, nessa questão do PL e dar andamento aí nessa forma profissional que vocês desempenham muito bem. Obrigada, presidente. Obrigado. Paulo, com a palavra. Ótima pergunta. Então, o que acontece? Hoje, na escola Kautra Canyon, para a gente ajudar o tutor do cão, a gente não toca no cão. Quem faz o adestramento é o proprietário. Ele tem uma aula, ele tem um treinamento de psicologia canina, aonde ele coloca a coleira, ele direciona o animal. Então, se ele puxou a guia, ele puxou a coleira mais forte, foi ele que puxou, não foi o adestrador. E o que acontece? Nesse meio termo, o cão percebe que o proprietário, ele tem uma postura diferente. E ele começa a mostrar uma conduta melhor daí. Então, adestradores que trabalham com cães, que o adestrador que faz o trabalho, o tutor tem mais dificuldade em ser o líder. Por quê? Porque o adestrador é o líder e o proprietário continua sendo o amigo. Então o cão tem que ter um entendimento. Tu não vai subir no sofá, tu não vai subir na cama, mas depois que tu tiver educado, tu vai ter todas as mordomias.
porque o cão sabe o limite. Então, quando a gente fala assim, a pessoa contrata a gente e a gente fala assim, não pode ficar na cama, não pode ficar no sofá, eu não quero ser adestrador, mas nem pensar. Certo? Então, o que acontece? É provisório, é até o cão ter um direcionamento, ele tem uma aprendizagem. E quando o proprietário, ele muda a sua conduta, exemplo, chegou uma visita, Bob, para a caminha, ou Bob vai para a caminha e tu recebe a visita. Quem recebeu a visita primeiro foi o proprietário. Então, quem é que manda na casa? É ele. Então, ele trabalhou o quê? Liderança. Se o cão ficou na caminha, sob comando, e não saiu, ele controla o quê? A ansiedade. E o que vem? Gratuito, senta, deita e fica. E o proprietário nem está pedindo obediência básica. Então, ele já está botando um controle no cão. Se tu faz isso aí com teus cachorrinhos, o que tu não vai ter? Destruição, latido e xixi no lugar errado. Por quê? Tu está liderando o teu ambiente, então tu não está judiando, tu está direcionando como se fosse um filho. Quando a gente fala algo pro filho, é pro bem dele, não é pro mal. A gente não quer o mal do nosso filho. Então, a pessoa hoje não tem 2, 3 filhos, ela tem 5 cachorros em casa. Obrigado, Paulo. Passo a palavra à vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia nessa noite, ao Adamate, né, TV Serra e Rádio Miriam. E quero cumprimentar em especial o Paulo e a Ivone, que novamente vieram aqui, explanaram e nos orientaram muito bem em questão do trabalho que vocês realizam, né? Dizer para vocês que, infelizmente, quem fez essa lei não conhece, né, de como se lida com esta causa, né? E dizer também que eu não vejo nada de mal, né, dar diretriz e orientação para os animais, porque, na verdade, quando a gente tem os nossos filhos, a gente também tem que conduzir desde pequenininho para dizer o que é certo e o que é errado. O animal, se tu souber conduzir, ele vai entender, né? Então, eu não vejo o porquê de ter elaborado uma lei dessas que é para dar limite, porque impor limite para um animal é querer o bem dele, porque quem ama, cuida, né, do seu animal e cuida do comportamento do seu animal também. E a pergunta que eu peço, então, é, em média, para adestrar um cão, para que ele seja obediente ao seu dono, leva quanto tempo para que ele obedece, no caso, ao seu dono? A gente, assim, ó, a gente quer ver resultado, tá? A gente não quer nenhuma notinha nas redes sociais. A gente não tem aceitamento disso. Ah, se o meu cachorro ficasse assim, a gente não aceita, tá? Eu comecei com 14 anos e eu vou fazer 53 anos trabalhando com cães. Então, assim, ó, vai depender do cão e vai depender do tutor. A gente marca uma visita para o tutor e a gente vê o que está causando o desconforto para eles e para o cão. Aí a gente vai dar um diagnóstico. Esse cão que está com fobia, esse cão que está com ansiedade profunda, tu vai ter que fazer isso e isso. Ah, seu Paulo, eu não vou fazer isso que o senhor está pedindo, então eu não posso pegar o seu trabalho. Eu não pego, porque depois a pessoa não vai executar aquilo que tu pediu. Nas nossas técnicas de trabalho, o máximo de treinamento são 8 aulas e são 4 meses de trabalho. Uma aula a cada 15 dias. Nossa, a cada 15 dias o senhor resolve qualquer tipo de problema. Eu resolvo. Por quê? Eu deixo um tema de casa para o cliente de 15 minutos. Ele vai trabalhar o horário que ele quiser. Não tem condicionamento. Ele adestra o cão, a gente monta um grupo e eu vou acompanhando se ele está treinando o cachorro dele daí. Cada vez que a gente se encontra, a gente muda a técnica de trabalho. Então, em 8 aulas, cão com fobia, problema de destruição, agressividade, um cão reativo, em 4 meses, está um belo de um trabalho. Quem fez o trabalho? O proprietário. Eu não toquei no cachorro. E o cão percebe que ele é o líder, o cão é o liderado e eu sou o amigo. Se o cão perceber que eu sou o líder adestrador, não vai dar certo o trabalho. Então, assim, ó, com as técnicas, sem judiar, sem pressionar, sem enforcar, com poucas palavras, que no nosso treinamento a gente usa postura corporal e gesto. A gente começa a usar comandos de voz na 3ª aula com o cão. Por o quê? Se tu fica, tu falou 3 vezes.
O cão tem o temperamento forte. Se tu falou 3 vezes, ele é o líder. Então, primeira e segunda aula, gesto e postura. Terceira vem som de voz. Porque aí não existe comandos de voz a mais. Não, caminha, é uma vez só. Então, assim, ó, em 8 aulas, 4 meses de trabalho, uma aula a cada 15 dias, não tocando no cão. Quem faz o trabalho é o proprietário. É um trabalho garantido a 100%. Obrigado, Paulo. Passo a palavra ao vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar o Adamati, que nos leva até os lares dos farroupilhenses e toda a região. Saúdo a todos que aqui também nos acompanham. Paulo, Ivone, obrigado também pelas explanações. E eu estava aqui olhando a lei número 1146 de 2023. Ela já avançou na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. E agora, em abril, ela entrou e seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. Isso quer dizer que está prestes ou próximo a ir para o plenário para a votação. Primeira questão que eu acho muito importante é vocês exporem, né, este assunto, porque quem é conhecedor, quem está envolvido, quem tem o cão em adestramentos em si, tem esse conhecimento. Mas eu, como leigo, e tenho animal em casa, tenho cachorro, não sabia, né, deste trâmite, dessa tramitação em si no Congresso Federal. Então, eu acho que a questão importante é expor a situação, né? E também, aqui eu quero sugerir, né, presidente, colegas vereadores, que a lei ela apenas penaliza, ela não dá uma diretriz, né, de qual caminho o adestrador ou a pessoa pode seguir, a não ser as penalizações. Talvez nós fizéssemos uma moção, né, uma sugestão só, ver a legalidade, né, se isso é possível ou não, para que nós encaminhássemos para o Congresso Federal essa moção não de repúdio, mas em si, nos colocando, né, que o relator e o proponente em si, ele verifique ou analise se existe alguma alteração na legislação que é possível, para amenizar os impactos, né, que poderão trazer consequências para a população e para os animais. Eu acho que isso é uma sugestão que eu deixo, que acho que é importante. E aqui eu já havia feito, né, a minha inscrição, mas a vereadora Glaci é igual à pergunta, né? O tempo, você fala em 4 meses de uma forma com coleira e um período mais longo sem, né? Então, eu fui contemplado, presidente, pela pergunta da Glaci e pela resposta de vocês. Então, obrigado, só deixo essa contribuição referente à moção. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sense. E passo a palavra à vereadora Fran Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia. Quero agradecer a Ivone e ao Paulo, também parabenizar o trabalho de vocês. Eu tenho algumas perguntas aqui em relação ao que a gente pode fazer enquanto política pública municipal, né? Porque a gente está aqui numa Câmara de Vereadores. Então, o que nós, enquanto vereadores, poderíamos fazer para trazer, por exemplo, esses cachorros que nós temos ali no canil, né? Para adestrar eles, né? Qual tipo de... Já tem em alguma cidade algo nesse sentido que a gente pudesse adaptar aqui para a nossa cidade? Existe algum programa do governo federal que trate sobre isso, que vocês conheçam também, que pode ser que existe e não conheçam, ou que a gente pode vir aplicar aqui na cidade? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda... eu trabalho muito com a pauta das pessoas com deficiência. E as crianças que são neurodivergentes, que têm autismo e TDAH, enfim, ou TOC, TOD, elas trabalham muito com a cão-terapia. Então, a minha pergunta é, existe a possibilidade de adestrar esses cães para que eles façam, né, sejam terapeutas dessas crianças junto com os terapeutas? E eu vi que a doutora Eleonora fez assim com a cabeça, porque ela sabe que é uma terapia muito importante, né, que é feito com as crianças. Então, se existe essa possibilidade, e se existe, o que a gente poderia fazer para ajudar para que isso acontecesse aqui na cidade? Obrigada. Obrigado, vereadora Fran. Passo a palavra ao Paulo. Vou começar pela tua segunda pergunta ali. A gente já faz esse trabalho na escola, só que é um trabalho que não aparece. Hoje a gente tem criança autistas, criança com problema psicológico. Nós procuramos já com cão para fazer o trabalho. É um trabalho mais demorado. E a escola
fica muito motivado com esse tipo de trabalho, tem trabalhos até gratuitos que a gente faz. A gente não cobra para fazer esse trabalho. Por causa que eu já fiz muito esse trabalho para pessoas idosas em asilos, tá? Um ótimo trabalho. Doei os cães para eles não terem gasto comigo para lá e para cá. E a gente tem esse trabalho, sim, dá muito certo, tá? A gente poderia ter mais, se tivesse mais profissionais trabalhando na mesma área, no mesmo ramo. A questão dos cães das ONGs, a gente conseguiria fazer um belo de um trabalho. Mas sabe qual é o problema que a gente tem? Os protetores não têm conhecimento, não têm estudo, tá? E aí, sem colocar uma coleira, sem colocar as ferramentas, a gente não consegue manter os cachorros educados até para uma doação. E quando tu vai lá para te pegar um cão para doação, tem bastante cronograma burocrático, tá? Mas se o cão vai com problema, como é que fica a situação? Então, eu acredito sim que dá para mudar bastante, né? Tem pessoas capacitadas nas ONGs, já com 10, 15 cães pronto, pode ser até para terapia, tá? Que aí já vai sair pronto gratuito, e cães para doação que não vão trazer problema. Esse cão não volta mais. Por quê? Porque vai ter pessoas capacitadas lá dentro. E vou dizer mais, vai poupar muito dinheiro. Tá? Muito dinheiro. Em questão de alimentação, porque a pessoa que vai estar lá, ela vai estar capacitada a treinar esses cães e alimentar os cães. Você sabia que depois que tu coloca a ração num potinho, pode ser para os cães da ONG, qualquer tipo de cachorro. Tu coloca a ração no pote, uma ração Premier, uma Royal Canin, uma Rios, uma ração de alta qualidade. Depois de 18 minutos, proteína, extrato de yuca, ômega 3 e 6, ovo em pó e evapora. Essa ração ela não tem mais força, ela não tem poder. O que vai ter? Perca de pelo e outras coisas que vão acontecer também por causa da ração daí. Obrigado, Paulo. Passo a palavra ao vereador Caleb Coelho. Seu Paulo, eu queria te fazer uma pergunta que foge um pouco do que foi falado aqui, mas eu queria saber a opinião de alguém que entende, inclusive, da psicologia dos animais, tá? Na minha rua tem uma cachorrinha branquinha que é o xodó da rua. Todo mundo gosta dela. A gente abre o portão, esses dias ela estava latindo para pedir para mim abrir o portão para ela entrar, ela ficava dentro do pátio, né? Eu queria te perguntar o seguinte, o senhor é contra, a favor? Qual a sua opinião sobre cachorros que têm dono, mas ficam na rua? Pode, não pode? E um segundo momento, se esse animal for atropelado, como é que fica? É culpa do dono? É culpa de quem atropelou? É delicado, mas eu queria saber a sua opinião. Eu digo para o senhor assim, na cidade de Bagé, quando a gente tinha samucão, a gente fazia as castrações e liberava o cão no mesmo local que ele estava. Porque não tinha quem adotasse e temporário ninguém queria ficar. E já teve acidentes de motoqueiro, de pessoas que frearam para não pechar no cachorro e causou, trazendo morte para essas pessoas. Tá? Então eu acredito assim, que teria que ter um lugar certo, tá? Para esses cães. Que tem cães que estão na rua, eles são bonzinhos. Mas no momento que ele vai para um lar, ele tem mudança de comportamento. Ele tem comida, ele tem carinho, ele tem acesso à casa, e ele tem aquele distúrbio de comportamento ruim. Gera ansiedade porque ele sempre foi um cão livre. Ele não vai ter aceitamento de ficar preso. Vai gerar posse, porque ele nunca dormiu no sofá confortável e ele vai dormir. E essa posse vai trazer agressividade. Então eu acredito assim, o certo, ser todos os cães castrados e ter um lugar apropriado com pessoas qualificadas para tratar esses animais. Que eu acredito assim, mesmo que a gente tenta controlar os cães de rua, vai ter algumas doenças, vai ter problema, ou perca de pelo, uma giardia, e vai acabar contaminando o resto daí. Então eu acredito que a gente faz o máximo que a gente pode, tratando os bichinhos, ele sabe as pessoas que tratam bem, né? Ele vem no portão e pede a comida daí, mas eu acredito que a gente tinha que ter um lugar específico para esses animais daí. E sobre o atropelamento também, né? Eu acredito que isso aí é muito perigoso, né? O cão na rua,
Porque tem pessoas que não respeitam os animais. Enxergam que o cão está vindo, em vez de diminuir a velocidade, que eu já vi, e acabam passando por cima. Então, falta respeito com o ser humano, também com os animais. Por isso que eu acho que o animal tinha que ter o lugar seguro para ele. Solto, nem pensar. Obrigado, Paulo, e passo a palavra ao vereador Joel Corrêa. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Saudação especial, então, para o Paulo e para a Ivone, né? Paulo, então ficou bem claro que, né, esse PL vem para atrapalhar e não para ajudar, né? Vem muito mais para prejudicar do que atrapalhar, né? Porque a gente já tem um monte de leis aí e isso que fala até sobre maus tratos, e eu vejo que hoje a gente já tem uma dificuldade de fiscalização dessas leis. Então, mais uma lei, quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai saber se vocês estão fazendo certo ou fazendo errado? Que nem foi comentado aqui, né? Daqui a pouco não tem diretrizes certas ali, somente fala em penalidades e não diz aí o que a gente pode estar fazendo para estar ajudando. Então, eu vejo que é uma lei que vem para ir contra aí a profissão. E que nem colocou aqui meu colega, o Jorge, a gente aí pode estar fazendo uma moção, né, para dizer aí que a casa pede para ir contra, né, esse PL de lei, e eu vejo aqui uma mobilização, acredito que a maioria aqui, que nem tu falou, são adestradores, então a gente vê que a profissão ela cresce no Brasil, e essa é a minha dúvida contigo, né, se hoje aí a gente tem uma ideia sobre os adestradores, né, num cenário nacional, se a gente tem como saber quantos tem hoje, ou o impacto assim que a gente tem na sociedade com essa profissão, né? Porque eu acho isso importante para que a gente possa também, depois com as informações, estar levando aí lá a nível federal, né, essa moção dizendo o que eles estão prejudicando, porque eu tenho certeza que quem fez essa lei, de repente, não fez o básico, que daqui a pouco vocês, que nem vocês mostraram para nós, né, para a gente entender do que se trata. Simplesmente foi lá e fez essa lei. Que nem já falei, esse projeto de lei, desculpa. E que nem eu falei aqui, já tive um cachorro, um Doberman, onde eu já foi adestrado por todos os equipamentos que foi colocado aqui e não vi fazer mal nenhum para o cachorro, muito dócil, por sinal, e depois aí ele foi adestrado para obediência, então a gente não teve problema nenhum. Então eu vejo que se quem quer fazer mal com os animais aí vai acabar fazendo, independente dessa lei ou não, mas já existe uma lei sobre maus tratos para que seja cumprida. Então eu vejo que a fiscalização ela deve ser mais eficaz em cima do que a gente já tem, do que estar criando leis novas. Então a minha dúvida é essa, se a gente tem como mensurar aí o impacto que tem hoje a profissão adestrador a nível Brasil, né? Espero que mais pessoas estejam fazendo isso que tu está fazendo aqui hoje, né? Levando o conhecimento para que outros políticos possam estar também se mobilizando nesta causa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Joel. Passo a palavra ao Paulo. Eu acho essa ideia aí fantástica, né, da moção, e eu acho que vai ajudar bastante. E espero que outros adestradores, outros profissionais, né, fazem a mesma coisa, né, para a gente conseguir um resultado, né. E hoje aqui a gente não tem só adestradores, como a gente tem clientes que tiveram problemas com cães adotados e usaram as ferramentas. Então, assim, eu até peço que levante a mão alguém que é contra a ferramenta que usou no treinamento da Country Kennel, que estão sentados aí. Alguém que é a favor? Tá, então eu acredito que a gente está no caminho certo daí, tá? E agradeço ali pelas tuas palavras e também ali do senhor ali que também que deu a ideia ali, e eu acho que o caminho é esse. Ok. Obrigado aos adestradores, então, o Paulo e a Ivone. E se nenhum vereador mais quiser fazer o uso da palavra, vou passar também aos nossos convidados para que possam fazer suas considerações finais pelo tempo de até 3 minutos. Então, pessoal, eu falo em nome de todos os adestradores, que os adestradores de todo o Brasil e fora do Brasil, que eu tenho curso internacional também, e estejam me escutando, estejam brigando pela essa luta da Lei PL, não só sobre as ferramentas, mas do prejuízo que pode trazer, né, para todos aqueles que dependem dos cães. Como eu já tinha falado antes, o veterinário, a agropecuária e outros
que vão ter que fechar suas portas daí, né? Por causa da lei. Então, que hoje essa vinda nossa aqui, essa oportunidade que a gente teve, e todos os adestradores façam a mesma coisa, lutando pela mesma causa, caminhando na mesma estrada, que daí a gente vai conseguir um ótimo resultado daí. Ok. Muito obrigado, então, a Ivone Ferreira, o Paulo Ferreira, representantes do Country Canyon de adestramento. Eu quero convidar para que a gente possa fazer um registro, então, uma foto com vocês para deixar registrado aqui na casa, e depois os próximos passos aí, os vereadores que sugeriram podem estar em contato com vocês para fazer aí esta moção, ok? Muito obrigado. Vamos fazer um registro, senhores vereadores. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.